Oi, Keila hoje aqui para contar uma história emocionante. E essa história tem parte 1 e parte 2. Se você é nova aqui no podcast, a gente tem algumas histórias assim. Uma se chama Segredo Perigoso e Psico. Elas duas têm parte 1 e parte 2. Atendendo aos pedidos de vocês, o nosso podcast funciona assim. Quando a história tem duas partes, a gente lança o próximo episódio na mesma semana. Então é 2 ou 3 dias depois. Vocês vão ter a história inteira ainda essa semana. Um dos motivos da gente ter selecionado a história desse jeito, eu vou contar já aqui no início, quando eu começar. Porque a história, ela tem muitas nuances e nuances muito importantes e fortes também. Então, se prepare aí onde você tá, se prepare para se emocionar, também para ficar com um pouco de raiva. E talvez acionar aí o lado místico, espiritual de vocês. Vamos para a história. Primeira parte. Mas então, eu conto ou você conta? A pessoa que enviou essa história pra gente não mora no Brasil atualmente. Ela mora nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu mais gosto aqui do podcast é de conhecer histórias reais de pessoas que estão contando a sua própria história, né? Então, por exemplo, às vezes a gente assiste um filme ou uma série que é legal, entretenimento e tal, e não é a coisa que mais me prende na vida. Mas quando eu sei de uma história em que alguém tá lutando por um sonho, por um desejo, por alguma coisa, mudando a sua própria realidade, isso sim me instiga, me interessa. Então, essa história aqui, além disso, né, além de conhecer a história de uma pessoa, ela tem vários pontos em que eu me identifico na minha história, na minha infância, na minha adolescência. Então, eu me emocionei bastante e tentei gravar aqui algumas vezes e parei um pouquinho e retomei. E agora vamos lá. Eu dei o nome para nossa anônima de Paula, porque Paula é o nome da minha madrinha, que não é um nome anônimo. Ela foi a primeira pessoa que eu consigo reconhecer na minha história que me mostrou que eu poderia ter uma vida diferente, que existia coisas além daquilo que eu tinha visto dentro da minha casa, da minha família. Então, anônima, eu vou te chamar aqui carinhosamente de Paula e vou contar a sua história. A Paula, ela começa a história dela assim. Aqui é a Paula da Bahia. E vou contar um pouco da minha trajetória antes de contar o que eu quero compartilhar. Porque para ela, o evento que ela vai contar lá na frente é o que ela gostaria de contar aqui, né, no podcast. Mora fora e viveu uma situação. Mas, conforme a gente foi lendo, tanto eu quanto a Mari, né, a gente percebeu que só essa história de origem dela já daria um episódio muito interessante e que poderia, né, enfim, chegar nas pessoas de diversas maneiras. Começando por mim, que chegou de uma maneira de me fazer me sentir menos solitária quando eu penso nos caminhos que eu consegui também fazer na minha vida e no destino próprio que eu encontrei pra minha vida. E tô encontrando até hoje aí, né, gente? Porque eu acho que a vida nunca é um destino só. A vida é estar e continuar desejando estar de outros modos. Bom, a Paula foi adotada assim que ela nasceu. E a mãe dela, na época, tinha 17 anos de idade quando engravidou. Então ela não tinha condições de se responsabilizar, né? De ter uma filha, de cuidar e criar ela. Na época, ela trabalhava na casa de uma senhora, né? Uma casa de família, que tinha uns 60 e poucos anos de idade, que era casada. Vou dar o nome aqui para eles. Dona Juventina e seu Evaristo. E aí, a gravidez foi acontecendo, os meses foram passando, e a mãe dela pensava: o que eu vou fazer com essa criança? Vou entregar para alguém. E a patroa dela na época disse: olha, eu posso ficar com essa criança. Mas não era, gente, aquela adoção judicial assistida que vai lá ao juizado de menor, né, que tem uma interferência judicial dos direitos da criança ser preservado, então o registro, o acompanhamento, etc. Não. Era aquela coisa que a própria Paula chamou aqui de adoção brasileira, né? Então, a criança não tinha um registro em nome da família que estava adotando ela,
ela seguiu com o nome, né, dos pais biológicos. E com isso, né, já começa aí, assim, a intenção. Eu acho que a intenção, as condições das pessoas que adotaram ela. E aqui, Paula, te peço licença mesmo para falar com respeito e com cuidado, que as condições, né, as coisas que aconteceram na sua vida ali, na infância, na adolescência, foram consequência, né, das condições das pessoas que te adotaram. Às vezes, quando a gente está vendo a nossa história ou contando a nossa história, a gente não consegue ver tão nitidamente a responsabilidade das pessoas, né? E aí é só isso que eu gostaria de marcar aqui, que tudo que ela viveu, ela estava sob a responsabilidade de 2 adultos. E por conta das condições que eles tinham, a vida dela foi assim, que ela mesma chamou de altos e baixos. Então a mãe, por exemplo, já tinha lá os seus 60 e poucos anos de idade, tinha vários problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade. Então ela vivia precisando ir para o hospital, precisava de ajuda, era uma pessoa infeliz, era uma pessoa que nunca estava bem com ela mesma e por conta disso, era também muito cruel com a Paula muitas vezes. E aí, né, com essa rotina de precisar ir para o hospital, ela levava a Paula com ela. E a vida da Paula era sempre essa coisa, né, de estar ali esperando ser cuidada e, na verdade, estava no meio de 2 adultos que precisavam também de cuidados. O pai, o seu Evaristo, ele era uma pessoa alcoolista. Então, ele muitas vezes ficava bêbado no bar. A Paula já teve que buscar ele na rua, bêbado, assim, caído, na rua. Ou às vezes algum amigo dele ali do bar avisava que ele não estava bem. Então era bem difícil. Só que para Paula, ele era o amor da vida dela. Porque ele tratava ela bem, ele era carinhoso, afetivo com ela. Ele realmente foi uma pessoa assim que naquele momento da infância significou esse lugar de afeto. Qual que era a questão? Ele era casado com a dona Juventina, mas eles tinham uma dinâmica diferente. Ele ia para lá na sexta-feira e ia embora na segunda de manhã. E a Paula passava todos os dias lá então, só com a dona Juventina. Ele não estava de perto vendo o que acontecia com ela. E aí, às vezes, quando a gente é muito criança, não tem um repertório ainda suficiente para se defender e entender quando a gente está sendo desrespeitado ou maltratado, a gente às vezes não sabe nem pedir ajuda, né? De, por exemplo, ela dizer para ele pedir ajuda ou para outras pessoas. O que ela fazia de pedir ajuda, eu vou contar daqui a pouco ali na frente, eram de necessidades muito básicas. Mas com ele, ela se contentava de ter o afeto, né? Isso foi um ponto que me chamou a atenção aqui na história da Paula. E uma coisa que eu achei muito incrível é que nesse contexto todo, né, conturbado e tal, a vida trouxe uma fala que entrou em algum lugar dela e eu acredito que com tanta força que foi o que impulsionou ela para conseguir sonhar o que ela sonhou e tá onde ela tá agora. Um dos amigos lá ali do bar, né, do seu Evaristo, falava assim para Paula: Ah, Pauline, um dia, quando você morar fora do Brasil, você vai ser chamada de Pauline. E esse vai ser o seu nome. E tal. E ela falou que nunca se esqueceu disso. Assim também como ela disse que na época ela assistia aquela novela América que passava na Globo, sabe? E essa novela fez ela pensar: Nossa, então eu posso ir embora do Brasil, eu posso fazer outras coisas da minha vida. Isso ela era muito novinha. E eles ainda acrescentavam assim: Ah, porque você é muito boa. Por ver que ela tava ali, né, tentando cuidar do pai dela. Todo mundo sabia ali que ela era adotada, então eles olharam para ela com essa ternura. E ela falou que lembra disso e que essas são as principais memórias que ela tem da infância. Até que um dia, ela tinha ali entre 7 e 8 anos de idade, essa mãe adotiva, né, a dona Juventina, recebeu uns familiares dela em casa, né? E uma dessas pessoas morava nos Estados Unidos. E a Paula, gente, ficou encantada com aquilo. Ela ficava assim pensando: Nossa,
como é que vai ser se um dia eu mudar de país e escrever a minha própria história. Quando a Paula estava ali entre os 12 anos de idade, essa mãe adotiva faleceu. Ela foi fazer uma cirurgia bariátrica e aí teve umas complicações e faleceu. A Paula não teve muito assim pessoas na volta dela para explicar o que aconteceu, né, para ajudar, para acolher e tudo mais, porque afinal de contas a dona Juventina era a mãe dela. Então ela não estava conseguindo entender muito bem o que é que estava acontecendo ao redor dela. Ficou muito abatida, abalada, chorava muito, falava para as amiguinhas quando ela estava na casa das amiguinhas, até que algum adulto ali, né, da comunidade, da vizinhança, passaram a medicar ela e deram um remédio para ela. E assim, não levaram ela no médico para ver. Foi aquela coisa assim, vamos medicar por conta própria? Então, ela começou a pensar, né? O que vai acontecer agora? Será que eu vou voltar para minha mãe biológica? Só que naquele momento, a mãe biológica dela já tinha 3 outras filhas. E ainda um marido, usuário de drogas, que era super violento com as crianças e com a mãe dela também. Aí ela pensou no pai biológico. E assim, ele tinha uma esposa também naquele momento e tinha uma filha, né? Mas ele nunca demonstrou interesse em tomar conta da Paula. E dentro dela, ela disse que pensava: Deus, me dá uma direção, né? Não importa onde eu vá, eu sei que nunca estarei sozinha, porque eu sinto que tem uma coisa, uma força maior que me mantém na vida. Sabe? E aí ela até falou, Não sei se Deus é alguma coisa no universo, alguma coisa ancestral. ela não sabia o que era, mas ela sentia que tinha uma proteção com ela na vida. E ela vai contando aqui na história dela, né, que na cabecinha dela ali com 12 anos de idade, era ela que estava sendo responsável por pensar o que ia acontecer com ela a partir então da morte dessa mãe adotiva, né? Eu acho que mostra o quanto a família adotiva, aí estendendo para tios, tias, né, todas as outras pessoas, não adotaram, né, a Paula. E inclusive, eu fico pensando no pai adotivo, que foi a pessoa que ela pensou de ir morar. E ela foi. Ela foi morar com ele, só que ele já era idoso. Ele morava numa cidade que era tipo uns 50 minutos ali de onde a Paula tinha nascido, crescido e tinha vivido até ali. Nessa época, ele morava com a filha dele, o marido da filha e 3 filhos deles. Então, o que acontecia? Era uma casa que tinha várias crianças e a Paula achou assim, chamou a atenção dela, né? Que o mais novo também tinha sido adotado. E era uma história muito triste também, porque parece que deixaram ele num saco de lixo na porta do seu Evaristo. E aí a filha do seu Evaristo adotou essa criança, né? E estava cuidando desse terceiro filho adotivo. O que pareceu ali, né, num primeiro momento para Paula, que então teria um lugar para ela, né, que as pessoas cuidariam dela, que ela seria bem tratada. Só que não, gente. Essa mulher era muito cruel. Então, a Paula falou que tinha uns boatos ali que ela tinha um espírito obsessor, alguma coisa assim, porque ela mudava de humor, porque ela não parecia uma pessoa muito legal, e que os vizinhos, às vezes, falavam, É a demônia. tal, coisas assim, sabe? E aí, para além dessas questões espirituais, para Paula, ela tinha algum problema mental, esquizofrenia, alguma coisa assim, porque ela falou que ela falava umas coisas sem sentido, que ela criava umas ideias na cabeça dela e ela falava aquilo sem perguntar para as pessoas, e se as pessoas tentavam retrucar, ela não considerava, ela não conseguia estabelecer um diálogo. Então, por exemplo, quando a Paula chegou lá, ela falou para Paula: agora a sua vida de princesa acabou. Só que assim, a vida da Paula nunca, né, passou nem perto de algo assim. Então, ela tentava falar com ela e a mulher não escutava muito ela. A mulher só falava coisas do tipo assim, ó: agora você vai ter que trabalhar, agora a sua vida vai mudar, agora você vai ver o que vai acontecer com você e tal. Então ela começou a colocar a Paula para trabalhar, fazendo faxina na casa dos outros, fazendo trabalhos ali com as galera da rua, então tipo assim, capinando o quintal, descarregando caminhão de areia para os vizinhos, passando roupa e até trabalhando numa escola. Na casa que eles moravam tinha uma escola na frente. Então ela limpava às vezes essa escola
Só que ela nunca recebia por isso, né? As pessoas até pagavam ali, acordavam algum valor. Só que o que essa moça falava? Eu vou botar o nome dela aqui de Shirley, que eu já botei numa outra história chamada Mãe Narcisista, que também é um nome, né, de uma pessoa que foi muito cruel na minha história. Então sempre que eu ver alguém bem horrível, eu vou botar aqui na história Shirley. Então a Shirley, além de colocar ela para trabalhar nessas condições, ela falava assim: Você mora na minha casa, então você vai trabalhar, você vai ajudar. E você tá só pagando pelo que você come e consome, pelo espaço que você ocupa aqui. nunca teve uma coisa do tipo assim, ó, pega esse dinheiro para comprar uma coisa para você, né? Ainda mais que ela tava ali mocinha, né, crescendo, queria comprar as coisinhas dela, né? Ela falou que não. Então, por exemplo, até coisas básicas, tipo de escola, ela pensava, Nossa, queria comprar material de escola. né, escolher ali um caderno com aquelas capas legais de personagem, coisas que ela gostava, e ela nunca pôde fazer isso. Então ela tinha um caderno, uma caneta, uma borracha e um lápis. E era isso. As outras coisas de necessidades, tipo roupa, sapato, ela ganhava das pessoas, né? As pessoas ali que sabiam essa família estava criando a Paula, então assim, que precisava de ajuda. Então as pessoas iam lá e faziam doação de roupas, mas eram coisas usadas. Assim, gente, a Paula passou muita necessidade na vida. E até aí, né, a realidade de muitos brasileiros, infelizmente. Mas com todas as perdas, todas essas dificuldades que ela tinha passado, além das necessidades, ela passou por maus tratos. Então o que a Shirley fazia? Gritava com ela à toa, humilhava, xingava. Por exemplo, ela gostava de receber amigos em casa, né? Então, quando ela recebia os amigos, ela colocava a Paula na cozinha para trabalhar enquanto as pessoas estivessem ali. E ela falava assim: Ah, essa aqui é a graxeira aqui de casa. E aí eu vou trazer uma referência regional para vocês. Assim como todos os territórios, né? Alguns sentidos de palavras, eles mudam. Então, por exemplo, aqui a Paula colocou que ela chamava ela de graxeira, e aí eu não sei qual foi o sentido que ela... Né, enfim, qual era o intuito da ofensa da Shirley. É uma ofensa, isso não temos nenhuma dúvida. Mas, por exemplo, na região lá da família da minha mãe, que é Apuarema, interior da Bahia, quando você fala assim, graxeiro, você está dizendo da pessoa que limpa a grade do fogão, sabe? Que acumula gordura ali, que a gente limpa e tal. Ou que quando usa o fogão a lenha, fica ali aquela fumaça preta e tal. Então, graxeiro porque é a pessoa que fica limpando ali e que normalmente está suja com essa graxa. Mas tem lugares na Bahia também que quando você diz que a pessoa é graxeira, você está dizendo que a pessoa ela é inadequada ou que ela é fubanga. Essas são as palavras sinônimas que apareceram aqui. O ponto é, né, a intenção da Shirley era ofender a Paula e humilhar ela na frente das pessoas. Nesse momento, ela, né, ali, 12 anos de idade, ela falou que ela percebia que ela estava sendo maltratada, que ela estava sofrendo, que ela ficava agoniada, que ela ficava angustiada, sentia ansiedade, que ela estava vivendo ali o luto da perda da mãe dela, né? Tudo isso no mesmo período, tudo muito difícil. E aí, para ela, foi quando, tipo, houve um choque de realidade, que ela entendeu que os pais biológicos dela a rejeitaram e que as condições que ela vivia ali, naquele lugar, mesmo tendo o pai adotivo, eram ruins para ela, que ela sofria. Então, ela percebia que ali o seu Evaristo não tinha muita consciência das coisas, porque ele era idoso, né? E também porque ele tinha um vício. Ele era uma pessoa que estava ali imersa na repetição de beber, e também estava vivendo o luto pela dona Juventina. E aí, ela começou a pensar: O que eu posso fazer para sair dessa situação? né? O que eu posso fazer? Começar a trabalhar? Só que aí a Shirley não deixava. Chegou um momento que a Shirley falou que não queria mais nem que ela fosse para a escola, porque ela falava assim: não, Você precisa ficar em casa, você precisa cuidar das coisas, precisa trabalhar. e começou a dizer para ela coisas para desmotivar ela de ir para a escola, como por exemplo: Ah, ninguém é sua amiga, ninguém vai querer ser sua amiga, porque você é feia. E
ela falou que ela ficava arrasada com isso. Porque ela pensava, Como assim as pessoas não vão querer ser minhas amigas porque eu sou feia? em algum lugar, ela falou que sabia que aquilo era uma coisa meio sem sentido, né? Que hoje ela vê que era fútil. Mas na época isso magoou ela. Nunca nenhuma dessas ofensas entraram profundamente dentro da Paula ao ponto dela querer desistir de viver, se contentar que aquilo era o que tinha. Ela falou que ela sempre pensava, O que é que eu vou fazer para sair daqui? Ah, como é que eu vou poder mudar isso que eu tô vivendo agora? Como é que eu vou poder ir para fora do Brasil? achei muito bonitinha, né? Porque sair para fora do Brasil parece que foi uma palavra que entrou, assim, né? Uma frase que entrou para ela como sair da situação de angústia, sair da situação de ansiedade, sair deste lugar, né? Parece que é assim que ela aprende que existe uma outra saída. Eu achei muito bonito. E a vida, mais uma vez, trouxe ali duas amiguinhas, que eram duas meninas gêmeas, que viraram amigas da Paula, então ficavam ali com ela, brincavam, faziam lição, faziam companhia, e que ela até pediu aqui para mandar um beijo para essas duas amigas. Ela não colocou o nome, então eu vou colocar aqui Pepe e Neném. A Paula, que saiu aí da Bahia, que hoje está nos Estados Unidos, mandou um beijo para vocês e que se lembra da importância de vocês na vida dela naquele momento. Para reconhecer e agradecer que as amiguinhas faziam, né? Além disso tudo que era normal, né, de uma criança fazer na vida da outra, brincar, se divertir, estudar juntas, enfim. Às vezes, a Paula ia para a escola e ela não tinha comido nada, porque a Shirley não permitia que ela comesse sempre que ela queria. Então, às vezes ela ia um pouquinho mais cedo, passava na casa das meninas e comia, almoçava, né? As mães ali das amiguinhas sabiam da situação, então sempre que podiam chamava ela para fazer alguma refeição lá, um lanchinho da tarde, alguma coisinha assim. E tinha um vizinho que sempre que via a Paula também dava pão para ela, ou oferecia para ela entrar e tomar um banho quente, porque nem isso, gente, nem isso a Shirley permitia que ela tivesse, porque todo mundo na casa tinha essas coisas básicas ali, mas o quarto que a Paula ficava não tinha luz, não tinha água quente, então além, né, do maltrato ali, dos xingamentos, das ofensas, ainda tinha essa de impedir ela de ficar confortável na casa. E era tanto sofrimento que ela lembra do que ela pensava, que hoje ela acha que era como se fossem orações que ela fazia dentro dela. Qual que é o meu propósito aqui na Terra? Por que é que tá acontecendo tudo isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? E ela nunca entendia, mas essa chama dentro dela de que alguma coisa melhor existia no mundo permanecia, né? Por mais que ela sofria, ela se questionava por que ela se sentia tão sozinha. E ela começou a entender, né, e dar nome a algumas coisas também. Ela perguntava assim... Ah, por que que eu tenho que viver numa situação que beira a escravidão? E na minha opinião, eu não acho que só beirava, eu acho que se configurava também, né, porque impedir de ir e vir, de comer, de se expressar, eu acho que entra aí nesse estatuto de escravização, infelizmente. Ao ponto, gente, que às vezes, quando ela tinha essa sorte aí de encontrar esses vizinhos ou de estar ali com as amiguinhas para comer, ela dormia melhor, pelo menos de estar com a barriguinha cheia, né? Mas algumas vezes ela dormia com fome, né? Ela pedia coisas para as pessoas e comia escondido. Então, foi muito sofrimento que a Paula viveu. E que bom que ela tinha ela mesma. Por quê? Na escola, ela gostava de estar ali, ela era dedicada. E aí, por ter notas muito boas, ela conseguiu uma vaga de estágio no Ministério Público, ali na cidade. E ela já estava trabalhando num frigorífico. Então, a rotina dela ficou assim. Ela trabalhava das 4 da manhã até o meio-dia no frigorífico e das 2 às 6 da tarde no Ministério Público. E à noite, ela ia para a escola. Isso, ela já estava com 16 anos de idade e aquela rotina na casa continuava a mesma. Mas ela estava muito feliz, porque ela não ficava o tempo inteiro, o dia inteiro dentro daquele ambiente tóxico, né, que ela vivia ali com a Shirley, com as outras pessoas da família.
E ela começou a acreditar que a vida dela estava mudando, que ela estava conseguindo, né, sair daquilo tudo. Só que aí a Shirley percebeu que ela estava feliz, né, que ela ficava menos em casa, que ela conseguia controlar menos a Paula, e ela começou a fazer outros tipos de ofensas, tipo assim: Ah, você não vai conseguir ficar nesses empregos. Ah, porque as pessoas não gostam de pessoas pretas, então você não vai conseguir ficar aí. Ninguém vai querer você por perto. Você é burra. Gente, ó, eu tô repetindo aqui as palavras porque a Paula, ela conta isso e aí, na sequência ela conta o que ela pensava e o que ela sentia. Mas eu sei que são falas muito cruéis e difíceis, né? Até pra mim aqui, de repetir. E imagino também pra vocês, né? De escutar. Começando pela Paula, mas enfim. E na experiência da Paula, ela disse que mesmo ouvindo essas coisas, ela percebia que eram coisas marcantes, ofensivas, mas que dentro dela, ela tinha um pensamento assim, que se ela não se amasse, ninguém ia amar ela. E que por mais que ela era apontada e criticada, essas coisas nunca entraram dentro dela. Que ela conseguia ver que aquilo era maldade, crueldade, e que aquilo não definia quem ela é. Então ela falou que isso não abalava ela, assim, sabe? E que o fato dela demonstrar que não estava abalada, que isso entrava por um ouvido e saía pelo outro, incomodava muito mais a Shirley, afetava muito mais a Shirley do que a Paula, que era a pessoa que estava sendo agredida ali, né? Que isso serviu ainda por cima para ela pensar. Não, eu não posso perder esse trabalho, então vou me dedicar. E ela se dedicou muito, então eram muitas horas, né? Os 2 trabalhos, escola, era puxado. E aí, a Shirley de novo tentou prejudicar a Paula. Como, gente? Primeiro ela ameaçou que iria na escola tirar a Paula da escola. E como ela tinha 16 anos de idade, a condição para ela se manter nesses 2 empregos era que ela estivesse regularmente estudando na escola e com notas boas. E a Paula estava se esforçando muito para isso. Então ela entrou em desespero no primeiro momento, mas também ela pensou: O que eu posso fazer? ela foi na escola mais cedo e falou com o diretor, chorou, falou por favor para ele ajudar ela, para não deixar tirar ela da escola, porque ela queria tirar ela da escola para deixar ela meio que numa situação de cativeiro em casa, trabalhando, que ela já tinha feito isso outras vezes, que ele podia perguntar para os vizinhos e que, por favor, falar que aquilo era ilegal, que ela não podia, porque aquilo ia acabar com todas as chances da Paula. E ela conseguiu. O diretor se comoveu e quando a Shirley chegou lá, porque de fato, gente, ela foi lá fazer o que ela ameaçou, tá? Ela foi tentar tirar a Paula da escola. O diretor falou que não era possível e tal, que ela ia ter outros problemas com isso, com a justiça, e aí ela desistiu. Ufa, né, gente? Porque assim, ó, chega uma hora que pariu, né? Carol, me ajuda aí. Bom, naquela mesma semana, a Paula lembra que ela estava deitada no colchão, no chão ali, nesse quarto que ela ainda morava. E ela viu um vídeo no celular falando sobre au pair, trabalhar na casa de pessoas nos Estados Unidos e tal. E ela falou: Bom, é isso que eu quero fazer. Esse agora vai ser meu objetivo. Eu vou conseguir sair dessa vida, daqui de onde eu estou, para ir embora para os Estados Unidos. Ou para a Austrália, não importa. Para onde meu dinheiro conseguir pagar. E ela começou a pesquisar. Então ela estava esperando os dias para completar 18 anos de idade e conseguir que ninguém mais controlasse para onde ela ia morar, com quem que ela ia ficar, para que ela conseguisse realizar o sonho dela, que era morar fora. E aí, lá foi a nossa Paula. Completou 18 anos de idade. A primeira coisa que ela fez foi alugar uma kitnet para ela morar. Porque até ela conseguir realizar o desejo de morar fora, ela tinha algumas coisas para fazer. Ela precisava tirar a habilitação. Ela precisava terminar de pagar o valor ali do curso, das passagens e tudo mais. Então, ela sabia que ia levar mais tempo, mas que também era insuportável continuar morando onde ela estava. Ela alugou uma kitnet, que na época era tipo R$100 por mês, bem pequena, e foi ali fazendo outros trabalhos. Então, ela vendia produtos da Avon, Natura, continuou no frigorífico, e o chefe dela, naquele momento, Falou: olha, Paula, eu posso te ajudar com uma bolsa, né? Tipo um auxílio para você fazer faculdade, já que você quer mudar sua vida e tal. E não era o objetivo dela, mas
todas as oportunidades que apareciam na vida dela para tirar ela de onde ela estava, ela agarrava. Então ela começou a fazer o curso de Ciências Contábeis porque era o que o chefe podia custear, né? E ela pensava, A gente não sabe o dia de amanhã, então vamos tentar todas as possibilidades. E aí foi ela. Seguia a jornada de trabalhar, se sustentar morando sozinha e estudar. De novo, gente, lá veio a Shirley. Dizer que ela achava que ela era melhor, mas que ela ia rogar praga para ela, que ela ia sair daquele sonho, daquela fantasia que ela tinha, porque a Shirley ia derrubar ela. E ela falava assim, Porque eu tenho domínio dessas coisas. Ela era uma pessoa horrível, né? Com tudo isso, Paula seguiu lá se mantendo, vivendo a vida dela. Passando necessidade? Sim. Postergando quando ela poderia fechar o intercâmbio? Também. Por quê? Qualquer coisa que saísse ali da rotina, que ela precisasse gastar um dinheiro a mais, sei lá, um cano que quebrasse, qualquer coisa, gente, se ela ficasse doente e saísse ali um valor financeiro do que ela tinha estimado, ela já não conseguia guardar, porque as contas dela eram muito apertadas. Então, ela começou a tentar outros trabalhos, ela começou a ter 2 empregos de novo, então teve uma época que ela fez um trabalho de recepcionista, depois ela ficou trabalhando no setor financeiro, né, tava ali fazendo a faculdade, mas ela ganhava tipo 1.200 por mês, né, e aí pensando na realidade no Brasil, para você pagar o intercâmbio, para ir para fora, é muito difícil juntar dinheiro. Tem algumas diferenças para vir para a Austrália e para ir para os Estados Unidos nesse modelo, né, de trabalho de au pair. Então, tudo que ela pôde fazer online ela fez um bate-volta um dia para Salvador, para poder fazer a prova na agência, né? Fez a prova, passou, voltou para a cidade dela no mesmo dia. E tipo assim, gente, 8 horas para ir, 8 horas para voltar. A mesma coisa quando ela precisou tirar o visto, um pouquinho depois. Então, ela nunca tinha tirado férias na vida. Então, ela precisou tirar 5 dias, ir de novo para outra cidade, para poder esperar lá esses 5 dias o passaporte ficar pronto. E nisso, o visto dela foi aprovado. Ela falou que ficou tão emocionada, tão feliz, que ela mandou um beijo pro cara do cônsul. Ela falou assim, Ai, muito obrigada, beijo. E ela disse que ali ela tinha certeza que a vida dela iria mudar para sempre. Então, no dia 23 de junho de 2019, ela chegou nos Estados Unidos. Na casa da host family que ela iria ficar. E finalmente, gente, ela chegou numa casa em que uma família a recebeu cuidadosamente, que eles eram maravilhosos com ela. Só que aí nisso, começou a acontecer uma coisa com ela que nunca tinha acontecido antes, que ela identifica isso como o lado espiritual da vida dela. Ela teve algumas experiências que fez ela olhar para esse lado da vida dela. E a gente vai entrar nessa parte, no segundo episódio, né? Na segunda parte dessa história. A primeira parte termina aqui. Se você quiser já ir lá no Telegram, a Paula está lá. Se você tiver alguma opinião, quiser compartilhar alguma coisa, se você se identificou com alguma parte da história dela, se você está no Brasil e para você a saída que você enxerga para alguma situação da sua vida, seja sair de um trabalho, de uma relação, de amizade ou de relacionamento amoroso, ou sair do Brasil, vamos lá conversar no Telegram sobre o que a gente pode fazer, né, com as nossas próprias vidas. E aí eu volto essa semana para contar o que foi que aconteceu com a Paula quando ela chegou nos Estados Unidos. Um beijo e até a segunda parte da história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!